vale 1.000.000. A Bíblia é um livro apenas divino, pois o autor é Deus, apenas humano, pois foi escrita por homens, ou divino humano, pois o autor Deus inspirou homens a escrevê-la. E aí, qual é a sua resposta? E aí, irmãos, caísse essa pergunta, hein, de R$1.000.000, lá com o Silvio Santos. Acho que não é mais o Silvio que faz, né? Será que nós iríamos acertar? Pelo menos com isso, eu gostaria que vocês saíssem daqui, firme na mente de vocês. A gente vai aprender que a Bíblia é um livro divino humano. E por quê, né? Ele é um livro divino humano. Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas que, além dessa revelação geral, né, dessa revelação que é a natureza, a obra criada de Deus, nós temos também a revelação especial. E a gente vai aprender aqui que essa revelação especial, ela é uma dupla revelação. Então, após a gente vê lá em Gênesis que Deus, a gente percebe desde o começo que Deus é um ser relacional. Deus, mesmo sendo todo-poderoso, onipresente, onisciente, soberano, Ele é um Deus relacional. Ele nos criou para ter um relacionamento conosco. E nós vemos isso lá no Jardim do Éden. Mas a partir da queda do homem, que há essa quebra com o relacionamento de Deus, Deus ele vai se revelar, vai acontecer uma revelação que nós chamamos de revelação especial. E essa é uma dupla revelação. Então nós vamos ter a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, e nós vamos ter também Cristo, que é a palavra de Deus viva. E olha que interessante, irmãos, tanto a palavra de Deus escrita como a palavra de Deus viva, que é Cristo, é divino humano. Então a Bíblia, a gente vai até aprender um pouco mais sobre isso aqui, ela é tida como divina humana. Depois a gente vai aprender por quê. Assim como Cristo também, aqui o próprio Deus que se encarnou como homem, Ele também é divino humano. E a gente sabe que Ele é 100% Deus e 100% homem. Numa matemática que é difícil a gente entender pela fé, na verdade. Mas Ele é divino humano. Então nessa revelação especial de Deus para o homem, a gente tem a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus viva, que é Cristo. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A gente aprendeu sobre isso nessa última lição de Cristologia, que Jesus Cristo é o verbo encarnado, é o Logos de Deus, é a palavra que se fez viva, que encarnou entre nós. E aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí, irmãos, eu sempre faço uma brincadeirinha na classe das irmãs, elas já estão acostumadas. Se você estivesse no show do milhão, prestes a pergunta de R$1.000.000 e caísse essa pergunta para vocês, será que vocês iam acertar? Vamos à pergunta que vale 1.000.000. A Bíblia é um livro apenas divino, pois o autor é Deus, apenas humano, pois foi escrita por homens, ou divino humano, pois o autor Deus inspirou homens a escrevê-la. E aí, qual é a sua resposta? E aí, irmãos, caísse essa pergunta, hein, de R$1.000.000. Lá com o Silvio Santos. Acho que não é mais o Silvio que faz, né? Será que nós iríamos acertar? Pelo menos com isso, eu gostaria que vocês saíssem daqui, firme na mente de vocês. A gente vai aprender que a Bíblia é um livro divino humano. E por quê, né? Ele é um livro divino humano.
Então, primeiro vamos falar um pouco sobre revelação. O que é revelação, irmãos? O que significa revelação? A palavra revelação significa remover aquilo que encobre. Olha, gente, que maravilhosa graça. Deus se faz conhecido. E como que ele... Será que ele seria conhecido se ele usasse apenas linguagem divina? A gente entenderia alguma coisa de linguagem divina? Alguém aqui entenderia? Ninguém. Então Deus, que tem uma graça tão poderosa, né? E na sua infinita graça, Ele se revela para nós, para que nós o compreendêssemos, entendêssemos essa mensagem tão grande. Ele se revela através de linguagem humana. Então, na Bíblia, o que a gente encontra? Tudo acerca do que é terreno, do que é humano. A gente vai encontrar falando sobre rios, sobre montanhas, sobre países. A gente encontra falando sobre dinheiro, sobre comércio. Tudo que é humano, porque Deus quis se comunicar, se revelar para nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus quis que a gente o conhecesse após a queda, que voltasse aquele relacionamento. Ele faz isso através da palavra viva, que é Jesus Cristo, e através da Bíblia, que é a palavra escrita, e com linguagem humana. Porque se fosse com linguagem divina, ninguém o entenderia, e com linguagem humana. E aí, a gente sabe que Deus, Ele é espírito. Lá em João 4:24 está escrito: Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, espírito tem olhos, tem braço, mãos, pés. Como que é espírito? Tem isso, essas características? Não, é diferente de nós. E aí Deus é tão maravilhoso que até nessa linguagem Ele chega a usar isso que a gente conhece como antropomorfismos e antropopatismos. O que seria isso, irmãos? A gente vai encontrar na Bíblia algumas coisas. Eu peguei 2 exemplos apenas. Um está lá em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então a gente olha aqui do lado, tem um olho. Olha aqui do outro, tem um olho. Imagina o susto, né, que daria. A gente sabe que não é isso. Ele usa aqui de antropomorfismos, que é o quê? É a semelhança de homem, de forma humana, para a gente entender a linguagem. O que a gente entende com esse versículo? Que o Senhor está conosco em todo momento, cuidando e observando. Ele está aqui. Né? Ele é onipresente. E para se fazer entendido, ele vai usar essa figura de linguagem. Outra coisa que ele usa, né, que é usado na Bíblia, antropopatismos, que é o sentimento humano. Então a gente já estudou, por exemplo, sobre os atributos de Deus. A gente sabe que há atributos que são... que Deus divide com a gente, e há aqueles que só pertencem a Ele. Então, por exemplo, a gente sabe que Deus é imutável. Deus pode se arrepender? Pode, irmãos? Deus se arrepende? Se Deus é imutável, como que Ele se arrepende? Deus é imutável e Deus não se arrepende. Ah, Ju, mas está lá no versículo. Tá mesmo? Olha o que está lá em Gênesis. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Irmãos, isso daqui é um antropopatismo. Deus não muda de opinião. Coitado de nós se Deus mudasse de opinião, né? Imagine. Ele não muda, ele é imutável. Mas por que tem isso? Para a gente entender aonde que chegou o homem a partir do pecado. Para a gente entender um pouco como o homem se corrompeu. Não é que Deus se arrependeu. Deus não muda de opinião. Mas é para entender um pouco. Então, não é graça demais, irmãos? Tudo isso que Deus faz, se revelando a nós através de linguagem humana, não é maravilhosa graça? E o tema da Bíblia, irmãos? Qual seria o tema da Bíblia? Será que seria um livro de história? Será que seria de ciências, de literatura,
de filosofia. Tem história na Bíblia? Tem fatos históricos? Será que tem ciências na Bíblia de algum modo? Tem literatura, filosofia? Irmãos, a Bíblia pode ter sim e contém todos esses temas. A gente sabe que a Bíblia tem fatos históricos. A gente sabe que a Bíblia tem literatura, né? Porque é linguagem humana, então a gente vai achar narrativa, a gente vai achar linguagem sapiencial, a gente vai achar linguagem apocalíptica, a gente vai achar muitas coisas na Bíblia, gêneros literários, mas a Bíblia não é um livro sobre literatura. Tem filosofia? Tem, né? Ali, hoje eu estava lendo, essa semana, Eclesiastes, como Salomão não filosofa acerca da brevidade da vida, acerca da vaidade. É um livro tão maravilhoso, Eclesiastes. Mas será que a Bíblia é sobre filosofia, irmãos? Não. A Bíblia pode até conter esses temas. Mas a Bíblia é um livro a respeito de... Como que é? Salvação. Irmãos, a narrativa toda da Bíblia, que contém todos esses temas também, é um livro a respeito de salvação. Deus se revela através da palavra escrita e através da palavra viva, que é Cristo, para nos mostrar sobre salvação. É o tema especial da Bíblia. É o grande tema da Bíblia. Aqui tem uma frase do John Stott: a salvação é muito mais que meramente o perdão dos pecados. Ela inclui o amplo alcance do propósito de Deus de redimir e recuperar a humanidade. E, de fato, toda a criação, irmãos. O que sustentamos a respeito da Bíblia é que ela revela o plano integral de Deus. Então, se você quer conhecer o plano de Deus para a sua vida e para a vida da humanidade, a gente tem que conhecer a Bíblia. Não tem outro modo. Não tem um segredo. Poderia existir, né, uma pílula mágica que nós ali tomássemos. Nossa, agora eu sei tudo sobre Deus. Eu sei tudo sobre o tema da Bíblia. Eu sei tudo sobre o plano de salvação. Não existe, irmãos. É na Bíblia que nós encontramos essa tão maravilhosa graça e essa redenção, esse propósito de Deus em redimir a humanidade, e não apenas perdão de pecados, a criação, porque a criação toda foi afetada pelo pecado. Então, na Bíblia, nós encontramos esse propósito de Deus de redimir toda a criação. E aí, vocês lembram a gente agora aprendeu um pouco sobre revelação, né, que Deus se revelou. Qual a segunda palavrinha do RIA? Inspiração, né? O I. Mas eu pergunto a vocês, o que tem a Bíblia de diferente de todos os outros livros? Porque vocês concordam que existem livros maravilhosos no mundo, de várias épocas, de várias datas, escrito por diversos autores que estavam, né, estudiosos, que escreveram super bem sobre determinado assunto. A Claudinha, eu sei que ela é uma grande leitora, não tem, Claudinha, muitos livros bons? Nós encontramos diversos tipos de áreas. Existem, mas qual a diferença, pessoal, da Bíblia Sagrada para os outros livros? Esses livros também que têm coisas importantes e relevantes. O que vocês acham? Diferente de todos os outros livros, dos demais livros, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Quando a gente pensa na palavra inspiração, a gente já pensa em nós, não é? Na vida. Então, o que a gente, inclusive a respeito de vida mesmo, o que a gente faz todos os momentos da nossa vida que a gente está aqui, né? O que tem que acontecer para a gente sobreviver a cada segundo, cada milésimo de segundo? Inspirar e respirar, é isso mesmo. Então, como que a gente inspira? O que acontece quando o ar... É isso mesmo, fez até o... É desse jeito, irmão.
É quando o ar entra pelas narinas. E a gente expira, o que a gente libera? Gás carbônico. Então a gente expira oxigênio e libera gás carbônico. A expiração é quando o oxigênio entra. E essa palavra, né, é usada ali mesmo no original, porque realmente fala sobre sopro divino, fala sobre fôlego divino. Porque é o próprio fôlego, né, a influência sobrenatural do Espírito Santo, é o próprio fôlego de Deus sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia. Por isso que a Bíblia é inspirada, não é algo que saiu da cabeça deles, que eles pensaram, vou escrever isso porque é legal. Não. É o fôlego, é o sopro divino do próprio Deus sobre aqueles autores. Aqui a gente tem os versículos, né, tão importantes para todo cristão conhecer, para defender a sua fé. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Irmãos, quer ser ensinado, repreendido, corrigido, instruído? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É algo sobrenatural a palavra de Deus. Mas aí eu pergunto a vocês, e tiveram algumas teorias a respeito disso. Deus então inspira os homens, então quer dizer que é algo mecânico. Será que os autores funcionaram, que escreveram a Bíblia, como gravadores, fone de ouvido? Foi um negócio mecânico. Será que foi assim? Lembra que a gente está aprendendo que a Bíblia é um livro divino, humano. E aí, novamente nós vemos a maravilhosa graça de Deus operando. Porque Deus mantém, irmãos, a capacidade intelectual do ser humano. Ele não pega e faz daquele ser humano simplesmente máquinas, e aqueles seres humanos vão só colocando como se fosse um ditado, algo mecânico. Não. Deus usa a capacidade intelectual de cada escritor da Bíblia. Então a gente vê que os livros são diferentes. A gente vê que aquele livro tem um jeitão, uma característica daquele autor. Aquele outro tem uma outra característica, porque são pessoas diferentes, com capacidades diferentes. Cada um com o seu dom, com o seu estilo literário. Olha que maravilhoso! Não foram máquinas que escreveram algo que veio de Deus. Deus usou as características, Deus usou a capacidade humana de cada escritor. Olha só, a expressão "assim diz o Senhor" ocorre dentro desses 66 livros mais de 2.600 vezes, irmãos, para mostrar que vem realmente do Senhor. Essa inspiração é divina, mas as características dos homens não são anuladas. Aí, eu coloquei essa foto para a gente olhar um pouco. Linda, né, irmãos? Quem aqui já foi nessas igrejas que tem vitrais maravilhosos? Parece até uma poesia, né, quando a gente olha. É bonito de se ver essas cores tão maravilhosas. E a gente pode fazer aqui uma analogia com a Bíblia Sagrada e com a inspiração. Porque assim, as cores, cada um tem uma característica, né? A cor. A gente olha e já vê, vermelho, verde, azul. São diferentes, algumas delas até são formadas de misturas entre as cores primárias, né? Várias delas, na verdade. Só que quem que faz esse reflexo bonito? São as cores? A cor possui luz própria? Não. É a luz que reflete nas cores para acontecer esse visual bonito, né?
esse tom bonito. Então, quando você entra na igreja e tem aquela iluminação de fora, você vai se deparar com as cores ali refletindo. Porque a gente faz uma analogia. A luz, o grande autor é Deus, mas ele vai usar a característica de cada escritor. Então, olha só que maravilhoso, a luz de Deus reflete na vida daqueles escritores, quando eles estão escrevendo. Deus não anula. Então, as cores estão lá, mas se não for a luz, o autor divino, não há o reflexo. Irmão, se a gente for ver, né, pensar a respeito da Bíblia, a Bíblia é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Por quê? Que é um resuminho, né? São 66 livros, escritos num período de aproximadamente 1.500 anos. 40 escritores escreveram. E esses escritores, muitos não se conheceram, porque foram de épocas diferentes, com profissões diferentes, atividades diferentes, em diferentes épocas. Igual citei aqui, muitos deles não se conheceram. Países e regiões distantes. Irmãos, o que daria se a gente pegasse, vamos pegar os melhores escritores dessa época, reunisse cada um num quartinho, né? Reunisse não, colocasse cada um num quartinho e falasse para eles escreverem. Depois reunisse todos os escritos dele. O que daria esses escritos? Daria alguma coisa? Uma salada, né? Uma salada, porque cada um ia escrever do que estava pensando, que estava lá na telha. Ser uma salada. Mas a Bíblia é um milagre. Ela tem um autor ali comandando. É o grande regente da orquestra. Imagine se cada músico resolve tocar de acordo com um toca uma música, outro toca uma outra música, um toca no tom, um num tom, outro no outro tom, outro no outro ritmo. O que tem que ter ali regendo tudo? Quem que está lá regendo tudo? Um maestro, né? Uma maestrina, um regente. Então a gente vê que Deus é esse grande maestro que usa as capacidades daqueles escritores, mas é Ele que rege. Por isso que a Bíblia, ela se completa, irmãos, não há disparidade. Uma palavra não anula a outra. Ela se completa em perfeição, porque há um grande maestro regendo toda essa orquestra. Então, a Bíblia não se contradiz. Ela é perfeita naquilo que ela fala. Aqui é uma frase do pastor Antônio Gilberto, que diz: apesar da pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrinas, uma só mensagem de amor, um só meio de salvação, de Gênesis a Apocalipse a uma só revelação, um só pensamento e um só propósito. Irmãos, é ou não é milagre você juntar 40 escritores de épocas diferentes, de profissões diferentes, e em toda essa mensagem da Bíblia, você só encontra uma mensagem de salvação, um só propósito, porque Deus está regendo tudo isso. Então, que maravilhoso é isso, né? E hoje nós temos esse privilégio de ter a Bíblia, né, nas nossas mãos. Aqui, falando um pouco de profissões, né, a gente vai encontrar Moisés, um grande legislador, aquele homem muito sábio. A gente vai encontrar o comandante de exército Josué. A gente encontra pescadores, homens comuns, né? Pedro, Tiago, João. A gente encontra Amós, um homem do campo. A gente encontra Paulo, um teólogo, um erudito. São tantas profissões diferentes, mas todos num só propósito, com uma só mensagem de salvação. Qual era a terceira palavrinha do RIA, irmãos?
Ria. Revelação, inspiração. Revelação, inspiração. Autoridade. E, irmãos, por que, né? Que a Bíblia tem autoridade? Quem que falou? Como que é isso? Como que eu sei que ela é a palavra de Deus? Então, o que seria autoridade? É o poder ou o peso que a Escritura possui. Primeira coisa, irmãos, por que ela possui autoridade? Por ser palavra de Deus, sua autoridade está sobre nós. Então, se você crê em Deus, você está sob a autoridade dele, logo você está sob a autoridade da Bíblia. Não tem como separar. Por isso que tem muitas pessoas que falam, nossa, eu creio em Deus. Não tem por aí? Muitas pessoas, eu creio em Deus. Mas elas não estão sob a autoridade da Bíblia, não tem a Bíblia como autoridade. O que vira isso? Complicado, não é? Então, se você crê em Deus, logo você está sob a autoridade da Bíblia. E você precisa conhecer a Bíblia. Porque também não basta falar, né? Ai, a Bíblia é minha autoridade. Não sabe citar nada. Não sabe nada o que se passa na Bíblia. Não adianta, né, irmãos? A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Outra coisa também que não tem prova, né? A gente pode ter até provas, mas não tem prova melhor do que isso, né, irmãos? O testemunho interior do Espírito Santo. Lembrei lá daquele versículo dos discípulos de Emaús, né? Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que é esse arder no coração? É algo tão místico. A partir do momento que a gente aceita a Jesus, né, que na verdade Jesus nos alcança com tão grande salvação, você abre a Bíblia, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. É automático, não é, irmãos? É uma mística, é um mistério. É incrível, porque é a ação do Espírito Santo. Então, nada mais forte, mais prova do que esse testemunho interior dentro de cada um. Isso não está acontecendo, a gente precisa se preocupar. Pedir misericórdia a Deus. Porque a Bíblia tem que tocar, tem que arder o nosso coração. E, irmãos, a primeira causa de confusão dentro da igreja é a ausência de uma autoridade unânime. Então, por exemplo, tem lá a igreja do Senhor, tal, mas se não há, todos creem em Deus, todos creem em Jesus como Salvador, mas o que vai nivelar e o que vai não deixar que haja confusão? É um manual, ou seja, é autoridade. Porque imagina, né, que eu sei que todo homem, toda mulher, no caso, né, tem muita opinião. Então imagine se eu aqui falar o que eu acho sobre Deus, o Paulo fala o que ele acha, a Adi fala o que ela acha, o outro irmão fala o que ele acha, o Carlones fala o que ele acha. Vai dar certo essa igreja? Não vai. Mas por que a igreja de Cristo, ela permanece? Porque ela está debaixo de uma autoridade, tem uma palavra ali que é superior à opinião de qualquer irmão. Então, sem a Bíblia, como que a gente vai saber que é preciso amar o irmão, suportar, perdoar, ajudar? Como que a gente sabe, se não tem essa autoridade sobre todos? Porque eu não vou respeitar o irmão por conta da palavra dele e nem vice-versa. A gente se respeita porque nós estamos debaixo da mesma autoridade. E isso também eu glorifico a Deus, irmãos, porque nós somos uma igreja que tem prezado pelo estudo das Sagradas Escrituras. Nós temos a Bíblia como autoridade. Eu glorifico a Deus, porque infelizmente nós sabemos que tem muitas igrejas indo por caminhos estranhos, e muita discórdia, muita confusão, porque não tem uma autoridade superior. E aí é um caminho muito complicado,
Então eu glorifico a Deus por conta disso. Esse texto aqui de Pedro, irmãos, é muito interessante. Ele nos confronta, né? Assim como todo texto da Escritura. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isto, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então, olha só. Gente, o que Pedro era? O que Simão era? Qual era a profissão dele? Pescador. Quem que entendia de pesca aqui? Jesus era pescador? Quem que entendia, Jesus ou Pedro? Pedro. E ele já tinha tentado pescar o quê? A noite toda. E aí vem Jesus e fala: vamos lançar as redes. Que Pedro até, né? Que Pedro fala? Mas Jesus, a gente já ficou a noite inteira. Só que aí Pedro, né? Reflete mais um pouco. E essa palavra é maravilhosa, né? Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Tem uma versão que fala: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Gente, o que Pedro obedeceu aí? A autoridade. O que era autoridade para Pedro? A palavra do Senhor Jesus. Sob a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, foi a noite inteira, eu entendo muito de pesca, não teve peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar. E como que voltaram os barcos, irmãos? Quase estourando, né? E aquilo foi bênção, né? Não só para a vida dele, mas para a vida de outras famílias ali. Então, isso daí é algo para a gente aprender, né? Às vezes a gente, não, mas eu entendo disso, eu estudei, eu me esforcei. Não, mas Senhor, sob a tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Porque a tua palavra é autoritativa. Então, essa palavra aqui de Pedro ensina muito, né, a respeito dessa autoridade. Irmãos, outra coisa a respeito de autoridade, por que a Bíblia tem que ser nossa autoridade? Primeiramente, também muito importante, a Bíblia foi aprovada pelo próprio Mestre, por Jesus. E aí, irmãos, não precisa marcar, tirar foto, porque eu vou estar mandando todos esses versículos, porque nós não vamos conseguir ler todos, por conta do tempo. Então, eu vou estar mandando toda a apresentação, e depois vocês podem conferir todos os versículos, e vai ser muito, muito bom. Né? Pode fazer isso durante a semana, a gente vai estar mandando nos grupos, dos homens, das mulheres, os grupos que tiverem da CCJ. Se você não está em nenhum, depois também posso passar direto para você por WhatsApp. Então, a Bíblia ela foi aprovada por Jesus. Se você diz que crê em Jesus, e Jesus estava sob a autoridade da Bíblia, quem somos nós para não ter a Bíblia como nossa autoridade? Não bate, né? Então, Jesus, ele leu a Bíblia, ele ensinou, ele chamou a Bíblia de palavra de Deus, ele cumpriu a Bíblia, ele afirmou que as Escrituras são a verdade, ele viveu e procedeu em conformidade com a Bíblia, e usou a Bíblia para derrotar o inimigo lá na tentação. E olha que interessante, irmãos, o inimigo conhece a Bíblia. Você viu que não basta só conhecer, né? A gente tem que pedir mesmo para o Espírito Santo discernimento. Porque como que ele usou a palavra de Deus? Distorcida, não foi? Mas Jesus, como conhecedor das Escrituras, ele derrotou o inimigo. Então ele cita lá, né? Deuteronômio 6, cita ali, a gente vem em Deuteronômio 8, na tentação. E aí vocês me perguntam, mas, Ju, beleza. A Bíblia está falando aí tudo, né, sobre o Antigo Testamento. Por quê?
Qual era a Bíblia de Jesus, na época de Jesus? Era igual a nossa, Antigo e Novo Testamento? Era só o Antigo Testamento, né, irmãos? Na verdade, a Bíblia hebraica até hoje é o Antigo Testamento. Ela tem uma divisão um pouco diferente da nossa, mas são os mesmos livros. O nome da Bíblia hebraica é Tanakh, é um acrônico, porque as primeiras sílabas, né, significa Torá, Neviim e Ketuvim, que é Torá, a lei, os profetas e os escritos. Era essa, e Jesus cita isso, né? Jesus fala na lei, nos profetas, nos salmos, ele cita isso, porque era a Bíblia da época dele, até hoje a Bíblia dos judeus. Beleza, então ele conhecia, então para a gente, beleza, está resolvido. A Bíblia do Antigo Testamento, Jesus autorizou. Mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento ia começar a partir de Jesus, né? Então a gente vê nos evangelhos que narram a história de Jesus, como Jesus nasceu, o ministério de Jesus, como Jesus morreu, os milagres de Jesus, tudo sobre Jesus está todas as características, toda a história de Jesus está nos evangelhos. Aí a gente vem para Atos, que é a formação da igreja primitiva. A gente vê ali a conversão de Paulo, o grande apóstolo. O apóstolo fora do tempo, né? A gente vê ali o começo mesmo da igreja, a gente vê o Pentecostes, e aí a gente vem para as cartas. As cartas, às vezes individuais, às vezes para a igreja mesmo, dada para a igreja, porque aí começa a doutrina para aquela igreja que tinha se formado. As principais doutrinas. E aí a gente vê Apocalipse. Então, antes, quando Jesus estava aqui como homem, não tinha o Novo Testamento, beleza? Mas e aí, como a gente sabe que o Novo Testamento, ele validou? A gente vai encontrar lá em João, esse daqui eu gostaria de ler com os irmãos, 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha só, mostrando que tudo que disse ficaria para nós. Lá também em João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Então, olha que interessante. Jesus Cristo, ele conhece o Antigo Testamento, né? Ele usa, tem autoridade sobre ele, mas ele também valida o que viria a ser o Novo Testamento. E entre essas referências tem outras também que Jesus fala a respeito disso. Então, todo mundo crê em Jesus? Então eu entendo que todos têm a Bíblia como autoridade aqui. E todos entendem que se Jesus tem a Bíblia como autoridade, teve a Bíblia como autoridade, nós também temos a Bíblia como nossa autoridade. E além disso, irmãos, cumprimento fiel das Escrituras também a respeito de do Messias. Irmãos, isso é tão maravilhoso quando a gente começa a abrir, depois vocês abram mesmo todas essas referências. Olha quantos detalhes que se cumpriram, que está lá no Antigo Testamento e se cumprem em Jesus Cristo. Lá em Gênesis 49:10, que ele viria da tribo de Judá. Lá no Salmo 22:11, um salmo davídico. Jesus repete essa fala, né? Jesus fala, na verdade, na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Profetizado já por Davi.
Outra coisa, lá em Isaías 7,14, sobre a encarnação de Cristo, que Jesus viria como menino. Mas lá em Isaías 53, a gente tem uma abundância de detalhes sobre Cristo, como ele era, de onde, né, da onde brotaria, fala do ramo, fala a respeito da redenção de Cristo, fala a respeito da morte, mas são muitos detalhes, se a gente começa a ver, é algo miraculoso mesmo, né? Não tem como ir para outro caminho. A morte e destruição de Jerusalém fala lá em Daniel 9:6, então fala sobre a morte de Cristo e depois a destruição de Jerusalém, que aconteceria, né, 70 anos depois de Cristo. Isso já foi profetizado em Daniel. Leiam Daniel, viu? Né, Paulo? Leiam Daniel, irmãos. A morte e destruição, então, de Jerusalém. Irmãos, a cidade natal de Jesus, Belém, é citado lá em Miqueias 5:2. Olha, esse detalhe também, eu fico assim, abismada. A entrada triunfal em Jerusalém, e que seria num jumentinho. Fala ali sobre o jumento. Não é muito detalhe, irmãos, que viria a se cumprir tempos depois, provando a maravilha que é a Bíblia, né? E também muitas profecias a respeito da nação de Israel, irmãos. A Bíblia prediz a dispersão, a restauração, o progresso material e espiritual. A gente encontra em Levítico, encontra em Deuteronômio, em Jeremias, em Isaías. E aqui duas coisas muito interessantes. Ciro, o monarca persa, que foi citado pelo nome 150 anos dele nascer. Então Isaías cita Ciro 150 anos dele nascer. Já cita o nome. E Josias também, o rei de Israel, a gente encontra lá em 1 Reis, chamado também pelo nome 300 anos do seu nascimento. É ou não é a palavra de Deus, irmãos? A gente já está indo para o encerramento, tá, irmãos? A imparcialidade da Bíblia. Isso daqui também é uma coisa muito interessante, irmãos. Porque assim, nós vivemos num tempo de pós-modernidade. E nos nossos tempos, o que o homem afirma a respeito dele mesmo? Que ele pode, autossuficiência, isso mesmo. Ele é autossuficiente, ele pode, ele que escreve a sua própria história, né? Ele tem o poder em suas mãos, ele pode, né? Tantos coachings hoje, né? Você pode, você consegue, você que é dono do seu destino, você pode mudar a sua vida. É tudo a respeito do ego do homem. Mas você acha que isso daqui é só nos tempos de hoje? Não, né? O homem sempre foi voltado para ele mesmo. Em qualquer tempo a gente vê lá desde os gregos que falavam a respeito da sofia, né, da sabedoria humana, que o homem é poderoso, o homem conhece as verdades da vida. Então, em todas as épocas, o homem é voltado para si mesmo, para o seu próprio ego. Ele se acha o bom. Então, a gente vê aí mais uma prova, que é a imparcialidade da Bíblia. Vocês veem por aí homem escrever livro contra, né, ele mesmo, assim, falando das fraquezas, dos defeitos? A gente não encontra, porque o homem se acha o cara, né? Aqui homens e mulheres, tá, irmãos? Me entendam bem. É algo do ego humano por conta do pecado. Mas a gente vê na Bíblia que a Bíblia evidencia a fraqueza do homem. Então, o que a gente vê? O homem, segundo o coração de Deus, ele foi um assassino e foi um adúltero. A Bíblia mostra isso. A Bíblia é imparcial. A gente sabe que Davi é segundo o coração de Deus, porque depois ele se arrependeu realmente. Só que ele colheu todas as consequências do que ele plantou. Né? A gente sabe que houve guerra na família dele, um contexto muito complicado, mas ele se arrependeu. Mas a Bíblia não deixa de evidenciar
a fraqueza dele. Noé embriagou-se, né? Mostrou toda a sua vergonha ali. Abraão mentiu, dissimulou mais de uma vez. Salomão que praticou a idolatria. Então olha só como a Bíblia não é imparcial. Lá no Salmo 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então a gente vê essa imparcialidade da Bíblia. Será que se ela fosse escrita por homens, sem a inspiração divina, os homens iam colocar tanta fraqueza assim deles? Tanta realidade? Jamais, né, Berê? Ainda mais os judeus, né, irmãos? Os judeus, né? Um povo etnocêntrico, né? Um povo que, nossa, se achava. Então, a gente parar para pensar, a imparcialidade mesmo da Bíblia e como é divina. E além de mostrar, identificar a fraqueza humana, ela rende toda a glória a Deus. Gostaria muito de ler com vocês esses versículos aqui de 1 Coríntios. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, olha uma figura de linguagem, irmãos. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus. Deus tem alguma fraqueza? Existe fraqueza no Deus Todo-Poderoso? Não. Aqui é um antropopatismo, né? Só para mostrar a força mesmo. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, na Bíblia, a glória é dada a Deus. E mostra que nós somos falhos, pequenos, fracos, complicados. E aqui eu gostaria de terminar com uma história que fala acerca de evidências. Um escritor falou para um menino ir comprar certa quantidade de fósforo. Esse menino pegou, foi até a drogaria e pediu para o químico: o senhor pode me ver essa quantidade de fósforo? O químico foi até a prateleira, subiu, pegou um produto, colocou dentro de um saquinho, fechou e entregou para o menino. O menino chegou até em casa. Então, tudo isso que aconteceu, essa primeira parte, é uma evidência histórica. O escritor pediu para o menino comprar fósforo, ele foi até a drogaria, comprou fósforo, né? O químico subiu na prateleira e pegou um produto, deu para ele como se fosse fósforo, ele voltou para casa. Uma evidência histórica. Segunda evidência, o menino abriu aquele pacotinho. Aquilo tinha cheiro de fósforo e aquilo parecia com fósforo. Nós temos aí uma evidência interna. Mas o mais importante, que é a evidência experimental. Quando foi acendido aquilo que seria fósforo, houve combustão e houve fogo. Então, na prática, essa evidência experimental comprovou que aquilo era fósforo. E na Bíblia, irmãos, a gente pode também usar essas três evidências. Historicamente, a gente aprende e sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, tem fatos históricos. Internamente, tem essas evidências também internas. O conteúdo, ela parece a palavra de Deus. Quando a gente começa a ler, vê que esse conteúdo parece a palavra de Deus, é uma evidência interna. Mas, irmãos, o mais importante,
ela também tem a evidência experimental, porque a Bíblia vem transformando milhões de vidas durante muitas épocas. A Bíblia muda civilizações, a Bíblia muda o coração humano, a Bíblia transforma vidas, a Bíblia conforta, a Bíblia consola, a Bíblia exorta, e aí não há o que se falar, né? Porque ela tem a evidência histórica, que ela é a palavra de Deus, ela tem evidência interna, o conteúdo parece com a palavra de Deus, mas o mais importante, e nós somos provas disso, há a evidência experimental, porque nós comprovamos, através da ação do Espírito Santo, que a palavra de Deus gera transformação de vida. Então não tem para onde fugirmos, irmãos. Que eu coloquei uma frase que é de um autor desconhecido. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Então pode haver mesmo, né? Muitos erros, seja de tradução, seja de interpretação, seja no próprio coração humano. Mas nenhum erro vai estar nessa palavra aqui, que é a palavra de Deus. Todos os erros estão em nós. Então que a gente mesmo aprenda a amar a Bíblia, a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, a ouvir ao Senhor através da Bíblia, de dia e de noite, que a gente tenha esse amor mesmo pela palavra. Amém? Deus abençoe, viu, irmãos? Posso orar? Vamos fazer uma oração, então. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor. Deus, mesmo nós não merecendo, o Senhor usou de tão maravilhosa graça e se revelou para nós, através da linguagem escrita, que é a Bíblia Sagrada, e através do seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio do Senhor ser um Deus relacional, que se comunica conosco, Pai, através da sua palavra. Deus, nos dê a cada dia o desejo, Senhor, profundo, de conhecermos mais a Ti, através da Tua palavra. Deus, e vidas transformadas também. Que as nossas vidas sejam transformadas a cada dia, Pai, através do poder da Tua palavra, Senhor. Isso eu peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.